Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, da onde você estiver me ouvindo e quando você estiver me ouvindo. Se você já se fez essa pergunta, o meu casamento pode ser restaurado se só eu estiver lutando? Se você já fez essa pergunta, eu quero te dizer que você não está sozinha, você não está sozinho. Eu lembro da época quando eu me sentia sobrecarregada e sozinha orando, como eu contei no meu testemunho, né? As coisas desmoronando literalmente dentro da minha casa. E eu via que o meu marido, ele só estava acumulando ressentimento. E eu, sinceramente, não sabia o que fazer. E talvez você esteja nessa mesma situação. O que eu posso fazer? Mas antes de a gente entrar no assunto, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Fernanda. Eu tive meu casamento restaurado depois de 4 anos de deserto. E recentemente que eu postei o meu testemunho e foi impressionante a quantidade de pessoas, né, que estão passando pela mesma situação. E eu sei que a minha ferida, eu sei que a minha dor, que hoje o Senhor restaurou, pode ser uma cura para você, pode ser algo que vai trazer alívio e resposta para você. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Dê o seu like para que esse vídeo possa também alcançar uma outra pessoa, porque assim como eu também fui alcançado através de vídeos de YouTube, você possa enviar, compartilhar para alguém que precisa dessa mensagem. E se você ainda precisa de mais ajuda, nós temos um grupo, a sala de oração, onde eu envio todos os dias às 6 horas da manhã uma oração, uma pequena palavra para que você possa se alimentar, porque eu sei que esse deserto não tem como a gente passar sozinho. Então vamos lá. Talvez seja nessa situação que você se encontra hoje, se questionando. Mas Deus, o meu marido já disse que não quer, ele disse que não me ama, minha esposa disse que não quer. Tem relatos que eu ouço, né, que o cônjuge fala coisas assim absurdas, tipo, nem Deus vai me fazer voltar para casa, né? Deus não pode mudar o meu livre-arbítrio, né? E infelizmente o cônjuge que fica tão apavorado com essas falas, né? E eu falo assim que a fé, ela vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. A Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eu falo, a incredulidade também vem. Ela vem pelo ouvir a palavra do homem, ouvir a palavra do diabo, ouvir a palavra das pessoas que não têm entendimento, né? Então talvez você está assim, desanimada, desacreditada, que Deus possa, que você possa, né, fazer algo a respeito de algo que parece uma muralha gigantesca diante de você. E eu vou te dizer uma coisa, realmente, você não vai conseguir, você não pode salvar o seu casamento sozinha, né? Você não pode mudar a ideia, você não pode mudar, forçar o seu cônjuge a mudar, você não consegue mudar a mentalidade dele, né? Mas você pode se tornar a esposa que Deus está chamando você para ser. Você não pode, não tem como você orar o suficiente, amar o suficiente, sacrificar o suficiente para trazer alguém na força do braço. Só Deus pode fazer isso. Mas não confunda que você não pode controlar com o que você pode influenciar. Lá em 1 Pedro 3 diz que o marido pode ser conquistado pela conduta da sua esposa. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela está se tornando mais parecida com Cristo. Então, em vez de perguntar como eu salvo o meu casamento, pergunte: Deus,
quem o Senhor está me chamando a ser no meio disso tudo. Porque embora você não possa controlar as escolhas do seu marido, da sua esposa, você pode controlar a sua resposta, a sua fé, a sua obediência ao que Deus está dizendo. E a sua disposição de confiar a Deus o resultado. É aonde a sua paz começa, não quando o seu marido finalmente mudar. Deixa eu te dizer o seguinte: aquilo que você não pode controlar não deve estar na sua mente. Eu vejo que o desespero, né, de muitos, esse final de semana, uma vez por semana, a gente abre o nosso grupo lá para comunhão, para compartilhar experiência, né? A gente tem algumas pessoas no suporte ali, dando aconselhamento, e também para quem precisa quem quer ir mais profundo no discipulado, né? Agora é uma novidade, eu abri um discipulado para mulheres. Todas as informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e do canal. Mas voltando, nesse final de semana tinham muitas pessoas desesperadas. E sabe que eu vejo aonde que está esse desespero. Esse desespero vem quando você não tira da sua mente aquilo que você não pode controlar. E em vez de você tirar aquilo que você não pode controlar, que é o comportamento do seu cônjuge, as escolhas dele, você deveria focar naquilo que você pode controlar. Então, o que você pode controlar hoje? Hoje você pode controlar a esposa ou o marido que você vai se tornar para esse novo casamento. Você está me entendendo? E a Bíblia fala o quê? Que a esposa santa santifica o marido e vice-versa. Então, à medida em que você se santifica, à medida em que você vai se libertando, à medida em que você vai se restaurando, se você é uma aliança com esse cônjuge, se você é uma só carne, aquilo que está acontecendo com você alcança o seu marido. Sabe, meus irmãos, eu comecei a ver a mudança no meu marido quando eu desisti de ficar ansiosa pelas coisas que eu não podia controlar. Sabe, quando eu fechei, assim como eu disse no último vídeo sobre Neemias, eu fechei todas as portas, eu não queria saber o que estava acontecendo com ele, não queria informação, não queria nada, porque eu não posso controlar, eu vou ficar... Entende? Eu vou ficar me estressando, vou ficar angustiado por uma coisa que eu não posso controlar. Então eu fechei todas as portas, todas as informações e falei, agora sou eu e meus filhos. Assim como aquela viúva lá do Velho Testamento fechou a porta, né? Fala que ela fechou a porta lá em 1 Reis 4 e ela entrou para dentro com seus filhos. E ali o profeta, né, pediu para ela pegar as vasilhas vazias. E o óleo que ela tinha, ela foi derramando, e aquele óleo foi derramando e foi enchendo as vasilhas. Ou seja, o milagre foi acontecendo quando ela fechou a porta, né? E focou na vida dela, focou na casa dela, focou naquilo que o profeta falou para ela fazer. E eu tô como um profeta aqui na sua vida. Fecha todas as portas, porque o milagre vai acontecer quando você focar na sua transformação. E a sua transformação vai trazer mudança. E aí, minha gente, quando eu fiz isso, passaram meses, daqui a pouco, não tem como. As notícias vão chegar. Entende? Aí eu recebi a notícia, seu marido tá na igreja mesmo, hein? Seu marido voltou pra igreja, seu marido tá firme, eu vi seu marido lá, não sei o quê. E minha sogra eventualmente também me dava notícias assim do comportamento dele sendo transformado. E foi justamente quando eu fechei a porta e quando eu foquei na minha transformação. Porque eu sei, eu não posso mudar, não poderia mudar, entendeu? A ideia dele, a decisão dele, mas Deus pode. Aí tem gente que fala assim, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Sim,
ele respeita o livre-arbítrio. Na verdade, nós somos só livres em Cristo, né? Quando nós não estamos em Cristo, não há liberdade. Não existe meio termo. Ou eu sou livre em Cristo, ou eu sou escravo das trevas. Não existe meio termo. Então, automaticamente, se ele não estava em Cristo, ele era escravo das trevas. Então, quando vem falar para você, não, Deus respeita o livre-arbítrio do seu cônjuge, entenda, ele não está livre. Ele está cativo. Ele é um escravo das trevas, porque ele não está em Cristo. E ainda assim, se a gente for ver histórias como a de Jonas, de Nabucodonosor, várias histórias na Bíblia onde existia um homem ali obstinado a fazer a vontade dele e não a vontade de Deus, a gente subestima a soberania de Deus de mover circunstâncias a fim de transformar e mudar a decisão de um homem, assim como foi com Jonas. Deus não chegou lá, foi lá na cabeça dele, mudou. Não, agora você vai querer ir lá para Nínive. Deus não fez isso, mas o que Deus fez? Ele moveu toda uma circunstância. Houve a tempestade, Jonas foi jogado no mar, a baleia engoliu lá, que a gente não sabe se é baleia ou se é um peixe. Ele ficou 3 dias lá dentro do peixe. Ali, naqueles 3 dias, e é isso que eu falo, é isso que eu tenho falado, minhas irmãs, meus irmãos, para de ficar dando paraquedas para o marido, porque ele precisa passar pelo ventre do peixe, ele precisa passar o amargo. A Bíblia fala que o início, né, a mulher adúltera, o início é doce como mel, mas o fim é amargo como fel, e ele precisa, é o amargo do estômago do peixe, ele precisa experimentar esse amargo, mas não. Muitas mulheres ficam dando paraquedas, porque ainda quer controlar alguma coisa, e não confiam na soberania de Deus, de fazer circunstâncias acontecerem a fim de que ele caia em si, assim como o filho pródigo, entende? Eu não vou salvar meu casamento, não vou. Eu consigo me salvar, né? Eu consigo me salvar quando eu me rendo, eu me arrependo, eu busco a minha restauração, eu busco a minha libertação. E aí, à medida que eu estou fazendo isso, que eu posso controlar e crendo que Deus é poderoso, não que ele vai lá na cabeça dele, não, a partir de agora você vai querer a sua esposa de volta, a partir de agora você vai querer seu marido de volta. Não, Deus não faz isso mesmo, mas ele é poderoso para mudar as circunstâncias, ele é poderoso para fazer todas as coisas cooperar para o seu bem, para que o seu marido caia em si. E isso ele é poderoso. E é isso que eu vejo que muitos até dentro da igreja subestimam. Aí fala assim, não, acho que você tem que arrumar outra pessoa, sabe por quê? Deus não é poderoso para mudar essa circunstância não, entendeu? Deus não mexe lá com livre-arbítrio, não. É uma meia-verdade, você tá me entendendo? Aí a pessoa vai lá, realmente, não acredito que Deus vai mudar isso, não. Vai lá, aí casa com outra pessoa, logicamente vai dar tudo errado, tá arrumando mais confusão para a vida dela, aí ela volta para a igreja, né? Não falou para casar com outra pessoa? Aí volta para a igreja aqui, tá dando problema. E aí a igreja não quer cuidar. Então a gente está numa crise hoje de famílias sendo destruídas por um discurso mentiroso, e por isso que eu estou aqui. É por isso que o Senhor falou, Fernanda, você achou que o seu trabalho missionário tinha acabado? Para quem não conhece a minha história, eu fui missionária por 11 anos, né, pela Jocum. E eu achei que eu tinha meu trabalho de evangelista tinha acabado, e o Senhor fez toda uma reviravolta na minha vida para eu estar aqui pregando o evangelho para você. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de expor, não tenho vergonha de trazer o meu testemunho, porque o Senhor me chamou para evangelizar, o Senhor me chamou para trazer a verdade, e essa é a verdade. E se você precisa de ajuda, eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui para te ajudar. Vai lá
na descrição tem o link para o grupo de sala de oração. Ali você vai receber as orações. A gente está num momento também de um propósito de 40 dias, mas eu não vou explicar aqui. Lá no grupo eu estou explicando melhor. E você vai entrar em contato ali. Toda sexta-feira a gente é aberto para você fazer perguntas. Enfim, lá no meu Instagram também, fica à vontade, a gente faz lives. Essa semana a gente vai ter uma live de adoração, porque eu creio que a cura só vem através da presença de Deus. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu sou filha de Deus, eu fui curada pela presença, eu fui curada adorando o Senhor, e eu creio que esse é o caminho. Então você é meu convidado. E creia, o mesmo que o Senhor fez comigo, Ele é poderoso para fazer na sua vida também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, se essa palavra falou no seu coração, comenta aqui, fala: Fernanda, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Comenta, curte, compartilha essa palavra para algum amigo, alguma amiga que já desistiu, que não acredita mais, que está desanimado, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.